Papo em Alta. Olá, Madá. Tudo bem com você? Bom dia, ó, boa noite, Bom dia. vitrineiros e vitrinautas Noite também. ligados aqui com a Madá e com o Giba no Papo em Alta. Olha, falei bom dia, por quê? Porque é sempre bom o dia, não é necessariamente estar na luz, porque o dia é bom, tá vendo como a pessoa consegue sair bem da... O dia compõe-se de 24 horas, né? Então, Pois qualquer é, hora então é bom dia, é bom qualquer dia. dia, né? Mas eu quero dizer que os meus vitrineiros e vitrinautas ligados aqui, uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde, porque tem gente lá do outro lado assistindo a gente. Então, é boa tarde, boa noite, né? Exatamente. Então, é isso. Você está bem, Giba? Eu estou bem, tirando o frio, né? Você sabe que a gente vai ficando assim, eu falei do idoso, mas a gente vai ficando assim com uma idade, a gente começa a sentir um pouquinho mais de frio do que o normal, né? Muito frio hoje. Muito, muito frio, muito frio. Em São Paulo E hoje, hoje está, São Paulo aqui, a sensação térmica, na minha opinião, está de 0 graus. Tão frio que eu estou sentindo, mas tudo bem. a térmica é Mas, Giba, hoje eu quero também agilizar, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom com a Camila. Daqui a pouquinho eu vou chamá-la aqui. Mas tem um montão de pessoas que eu preciso mandar beijo e preciso dar 2 recadinhos aqui. Então, eu vou fazer isso agora, porque no final, depois não dá, eu faço acelerado e o pessoal. Né. que daí Olha, eu quero mandar um beijo. não Fala. manda cortar você, aí é triste, né? É. Eu quero mandar um beijo para Cristina Pardal, que deve estar aí na sala, não falou boa noite ali, mas tenho certeza que está, minha amiga de infância, né? Eu quero mandar um beijo para o Moacir Mazei, que também deve estar aí na sala, não falou no chat, mas certeza que está. Aproveito e mando um beijo para o Fábio Mazei, filho do Moacir, já foi meu mentorado. Para a Daniele Trise, que está assistindo aí com o Miguelzinho no colo, rodando para lá e para cá, mas está nos assistindo. A Patrícia Maura, está lá do Maura Hers. A Sandra Morim, que já entrevistamos aqui. A Benta, que você falou aí, né? A Cioneia, que também está aqui, minha amiga, Benta Cioneia. A Luana Basoli, minha ex-aluna, que está aí também. Um beijo para a Luana. Um beijo grande para o Wagner, do E-Inscrição, da turma do E-Inscrição, junto com a Ana, que são meus suportes na área de treinamento, super parceiros. O Felício de Maringá, a Rosa e o Oséias, a Solange Ferreira de Brasília, a Regiane do Unhas Perdizes, minha mentorada, a Rani de Brasília, a Lu Oliveira, que está aí no chat falando conosco, e quero falar que a minha mentoria Impacto, exclusivamente para mulheres, as inscrições foram abertas hoje, e se você, mulher, que quiser fazer uma mentoria comigo, é só me acessar lá no meu Instagram, que está aí na tela, inclusive, @Madalena Carvalho Palestrante. E você que já está aqui nessa sala, por favor, dedinho no like para nós, colabora com o canal Vitrine do Giba, né? Dá o dedo no like aí, se inscreve no canal e todas as quintas-feiras, 20 horas, você tem um encontro marcado comigo aqui no Papo em Alta. Dados os recados, eu quero receber com muito carinho agora, e vem para a sala conversar comigo, Camila Navarro. Oi, boa noite. Olá, Camila, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Madá. Boa noite, Giba. Boa noite, Um Camila. prazer, um prazer muito grande receber aqui, Camila. E estou muito agradecida, porque quando eu fiz o convite para você e te perguntei se você queria, você falou assim, sim, eu quero, é importante que eu fale sobre esses assuntos todos que a gente vai falar hoje aqui, então eu fiquei muito feliz. E antes de passar a palavra para você, deixa eu contar só rapidamente como nós nos conhecemos, não é? Porque a gente tem uma amizade em função da tua história, não é verdade? É verdade, é uma amizade que parece que tem anos. E a Justamente. Então, gente acho que nunca se viu pessoalmente, né? sim, mas a gente tem essas coisas, né, Gilberto? De amizades que nunca se viu pessoalmente. Encontro de almas. É, encontros de alma.
Giba, e todos que estão aqui nos assistindo, a Camila, nós trabalhávamos na mesma empresa, a Camila continua ainda lá, e tem um sistema de comunicação interno que as pessoas contam das suas histórias. E a Camila estava programada para contar uma parte da história dela, que é que a gente vai falar hoje aqui, que é do Kaique, né? E aí, de repente, mudou a história, né, Camila? E quando mudou a história, que eu soube o motivo, imediatamente eu fiz o contato pelo ramal interno e falei, me coloquei à disposição para ouvi-la, porque nesse momento a gente não tem que fazer nada, só ouvir, e fizemos uma grande amizade, e eu sou muito orgulhosa de ter você como minha amiga. É isso mesmo ou eu esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então, tá bom. Camila, eu quero que você se apresente rapidamente, fale para as pessoas quem é você, além de ser a mãe do Kaique, que vai ser o assunto hoje aqui, o Kaique, né? Mas, rapidinho, para as pessoas te conhecerem também, fale um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Camila Navarro, eu tenho 37 anos, né? Sou casada, tenho 2 filhos, né? O Henrique, que é o meu mais novo, e o meu Kaique, que está no céu olhando por mim. Trabalho na área financeira, do ramo de seguros, né? E eu sou uma pessoa que, apesar de todas as circunstâncias, eu tento sempre levar a felicidade onde eu vou, um sorriso no rosto, né? Um clima de leveza. Então, assim, eu sou uma pessoa muito animada, gosto de conversar bastante, fazer muitas amizades. Você é uma linda, Camila. Mas vamos lá, vamos para que as pessoas possam conhecer a sua história e saber por que nós estamos aqui e por que você é realmente, e para mim você é essa pessoa inspiradora, uma mulher forte, corajosa, passou aí por alguns problemas, mas continua firme e inspirando outras pessoas. Eu tenho certeza que essa entrevista de hoje vai inspirar muitas pessoas, não só as mulheres, mães, mas os pais também, né? Camila, o Kaique, quando ele partiu, ele tinha 18 anos, 18. 18, né? Nós vamos chegar lá na frente, mas e ele era autista também, não é isso? Isso, ele era autista também. Tá, então dia 18 agora, inclusive, coincidentemente, né, eu te trouxe no mês que comemora-se também essa questão do orgulho autista. Você percebeu rapidamente a questão do autismo nele ou levou um Não, tempo? Como é que não, foi? não. A gente descobriu o autismo dele quando ele tinha 17 anos. E a gente descobriu o autismo porque ele estava fazendo um acompanhamento psicológico por causa da transição de gênero. Sim. Então, uma coisa foi levando a outra. Aí a Uhum. psicóloga estava acompanhando, ela falou assim, mãe, não é possível, a gente precisa fazer uma bateria de investigação. E é aí que a gente descobriu o autismo. E quando a gente descobriu o autismo, eu acho que veio a resposta para várias situações da vida dele que a gente não conseguia entender. Então, às vezes a gente falava alguma coisa, ele levava muito tudo ao pé da letra. A gente falava, não, tenta ser mais maleável, né? Não é assim, é assado. Então, não era uma coisa que não era uma situação de percepção dele ou presta mais atenção, não, era dele mesmo, porque ele era autista. Então, quando a gente recebeu, né, esse diagnóstico, vieram muitas respostas, tanto para mim quanto para ele mesmo, porque ele mesmo pôde se autoconhecer. Uhum. Porque é natural que o autista, né, ele tem algumas dificuldades de relacionamento, de comunicação. Você notava isso durante a infância? Ou na escola, as professoras nunca te chamaram para uma conversa, para fazer um alerta? Eu acompanhei ele durante a infância, eu sempre percebi que tinha alguma coisa, né? Mas quando eu levava ele para fazer os acompanhamentos médicos, os médicos sempre falavam assim, ai mãe, é timidez, ai não, é falta de atenção. Eu falava, não é possível, ele deve ter alguma coisa, eu achava que era TDAH, eu lia muito sobre isso, eu falava, não, esse menino tem TDAH, porque em algum período da infância dele, ele teve dificuldade na aprendizagem, né? Passou esse período, ele entrou com essa questão, ele era muito introspectivo, ele começou a ficar muito fechado, mas foram situações que foram passando e foram se modificando. Então, ele passou aquela fase de alfabetização difícil, aí começou a ficar fácil, aí entrou a parte da socialização, que aí ficou mais difícil.
Então, foram processos que a gente foi acompanhando, e eu levava no médico, aí uma médica falou para mim que era timidez, eu levei em 2 psicólogos, eles só queriam dinheiro, não, ele tem que fazer isso e aquilo, e na época eu não tinha condições, porque se eu tivesse condições eu teria gastado dinheiro e teria sido em vão. Teve um neurologista que eu levei ele, aí o neuro falou assim para mim, mãe, o problema desse menino é acordar cedo. Por que ele fica disperso o dia inteiro? Porque ele acorda tarde, ele tem que acordar cedo. Você tem que colocar uma rotina para ele, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu falei, nossa, mas será possível? E aí, né, tentei fazer dessa forma, ele acordava cedo. Nossa, ele acordava cedo, ele ficava o dia inteiro pior. Se ele já não prestava atenção, né, nas coisas, ele passava a prestar menos atenção ainda. Então, eu fui acabando desistindo, porque eu tentava, sabe? E aí, assim, também a gente trabalha, a gente estuda, não dá para ficar indo no médico toda vez. Então, a gente tentava, Sim. uma vez ou outra, eu tentei de diversas formas, mas eu nunca consegui chegar nesse diagnóstico do autismo até os 17 anos. E você veja como o que você está falando é importante e serve de alerta para várias pessoas, né? A falta de informação correta, a falta de orientação correta pode levar, né, a uma consequência pior, porque você não consegue perceber naquele momento que precisa de um outro direcional que não é aquele de acordar cedo, de mudar rotina, de falar que é timidez. E tanto os pais quanto os próprios profissionais eu vejo muito isso, tende a normalizar muitas coisas. É normal ficar dentro do quarto. Outro dia até escrevi uma coisa sobre isso. Não é normal. Você precisa investigar por que o seu filho ou sua filha está ficando muito dentro do quarto. E aí não estou falando só de autismo, né? Estou falando de uma forma geral, né? E você sente que essa falta de orientação, de informação, ela prejudicou o relacionamento de você com ele, ou com vocês, o pai e mãe com ele? Essa falta de informação prejudicou o dia a dia de vocês? Eu acho que prejudicou sim, porque se a gente tivesse identificado isso mais cedo, né, eu acho que a gente teria conseguido trazer um acompanhamento desde a infância, né? E os profissionais da área, psicólogos, já teriam trabalhado isso nele. Então, naquele período em que ele tinha só dificuldade de aprendizagem e que ele não era tão introspectivo, pode ser que, conforme ele foi passando pela adolescência, que ele foi ficando mais introspectivo, talvez isso não acontecesse. Né? Talvez, quando ele passou por esse processo da adolescência, se ele tivesse sido orientado de uma forma correta, né? Se ele tivesse sido mais acompanhado e trabalhado todas essas questões, eu acho que teria sido tudo muito mais fácil, tanto para mim quanto para ele. E você sente que na escola também houve uma falha de bons profissionais para sentir, para perceber, porque a gente sabe que se tivesse bons, em algumas escolas tem, né? Bons profissionais, podia até te chamar e te alertar sobre algum. Você sentiu isso? Você sente que faltou isso na escola? Sim, faltou sim. Inclusive, Madá, teve um episódio, uma vez, ele já estava no ensino médio, ele fazia ETEC. E ETEC, assim, tem profissionais maravilhosos. Eu sempre adorei aquela escola que ele estudava. E teve uma vez que ele chegou em casa, ele estava com as bochechas vermelhas, assim, as bochechas e o pescoço, né? E eu olhei e falei, mas o que aconteceu aí? Né? Estava com marcas. Aí ele não queria falar, e eu tentando conversar com ele, e aí ele falou para mim que a professora estava tentando dar aula, e a turma ficava conversando e não deixava a professora dar aula, e a professora estava se irritando, e os alunos não ficavam quietos, e ele acabou se irritando porque a professora se irritou de não conseguir o silêncio que ela precisava. Então, o que ele fez? Ele ficou nervoso e ele fez assim, ó, e ele gritou. E ele falou que ele gritou e fez assim, aí ele falou assim, o bom, ele era muito engraçado, né, que a parte séria dele para mim era muito engraçada, que ele falou assim, não, mas o bom é que depois disso todo mundo ficou quieto. Eu falei, todo mundo ficou em choque. Né? E essa situação, quem me contou foi ele. Eu não tive nenhuma informação da escola, ninguém chegou em mim e falou assim, olha, né, teve um episódio desse tipo, porque
eu não sou da área de educação, mas se eu tivesse presenciado, né, uma situação dessa, eu com certeza teria falado com o pai, falado, nossa, mas o que foi que aconteceu? Porque se eu tivesse visto, eu ia me assustar, né? E assim, quando eu precisei de um laudo da escola para fazer esse acompanhamento, avaliação neuropsicológica, no laudo a escola forneceu essa informação, falou que teve um episódio, né, de um pouco mais agressivo da parte dele. Ou seja, a escola relatou isso porque ela precisou em razão de um laudo, mas na ocasião não te chamou? Não. Olha só. Então ela registrou de alguma maneira em algum lugar lá, né? Mas nunca conversaram comigo sobre isso. Ô, Camila, ele conversava com você sobre a questão de bullying, essas coisas? Não. Não? Não. Tá. E como foi quando ele te procurou? Eu acredito que foi ele que te buscou a conversa com você sobre a transição de sexo. Como que ele te procurou? Como que foi a conversa? Na verdade, não teve conversa, né? Foi uma situação assim muito difícil. Ele tinha passado no vestibular para uma outra cidade. Ele estudava lá na Unesp de Rio Claro. Ele fazia física. Ele passou no vestibular. A gente programou toda a mudança dele, né? A gente choramos muito por causa da mudança. E ele se mudou para Rio Claro. E uma semana depois veio a pandemia. Deu uma semana certinho. Aí eu falei para ele, filho, pelo amor de Deus, se enfia num ônibus e vem para casa, porque a gente não sabe como que vai ficar a situação, porque eles estavam fechando vários lugares, né? Eu falei, corre e vem para casa. E ele veio para casa. Isso em março, primeira semana de março de 2020. Quando ele chegou em casa, eu percebi que ele estava bem murchinho. Eu tinha percebido que ele estava murchinho aquela semana, mas eu achei que era por causa da distância, morando numa cidade nova, né? E ele chegou em casa bem murchinho. Eu falei, bom, isso vai passar. Só que não passou. E ele foi ficando triste, e ele andava assim, ó, ele andava com os ombros baixos, com a cabeça baixa. Parecia que ele estava carregando um botijão de gás nas costas. E eu falei, não é possível. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí teve um dia que eu esperei o meu marido dormir, meu filho dormir. E eu falei, eu quero ter a casa, só eu e ele, para a gente poder conversar, né? Com uma intimidade melhor. E como a gente estava em pandemia, ninguém saía de casa, né? Eu falei, vou esperar todo mundo dormir. Todo mundo dormiu, eu peguei ele para conversar. Falei, filho, vem aqui, senta aqui do meu lado. Falei, a gente precisa conversar, eu preciso saber o que está acontecendo com você. Eu falei, por que está acontecendo alguma coisa? Isso é fato. Eu falei, eu só quero que você me conte. Aí ele pegou e ficou quieto. Ele ficou quieto, ele não falava. Aí ele pegou o celular dele e me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Assim, um do lado do outro. Aí ele me mandou mensagem, ele falou assim, eu não consigo falar. E nisso, ele começou a ter uma crise de ansiedade. Só que eu não sabia como que era uma crise de ansiedade. E eu falava para ele, filho, não fica nervoso. Eu achei que era só nervosismo. Eu falei, filho, não fica nervoso. Foi a primeira vez que ele teve uma crise de ansiedade perto de você? Foi a primeira vez? Foi depois que eu fui saber que aquilo era uma crise de ansiedade, mas eu vi e não sabia que era. Né? E ele ficava me mandando mensagem pelo WhatsApp. Ele falou assim, olha, eu ia pedir para um amigo meu te contar. Só que como entrou a pandemia, eu vim embora, então eu fiquei com vergonha. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele, tenta adivinhar. Eu falei, meu, Falei, Camila, essa conversa todinha, você perto dele e ele no WhatsApp? Um do lado do outro, a gente no sofá de casa e conversando pelo WhatsApp, porque ele não falava. Entendi. E a gente ia tentando, aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou pedir para um amigo meu te chamar. A sorte que o amigo estava acordado, porque já era de madrugada, acho que era 1h da manhã, mais ou menos. E o amigo pegou e falou assim, olha, você tá ciente, tal, que ele pediu para eu conversar com você? Eu falei, tô, e eu desesperada, falei, meu Deus, conta logo o que tá acontecendo. E aí ele pegou e falou assim, porque o Kaique, ele não se identifica com o gênero biológico dele. E por consequência de uma palestra que eu tinha visto na empresa, né, isso foi em março,
foi em fevereiro, a empresa fez uma palestra com a Maite Schneider, falando sobre os transgêneros e tal. Então, na hora que ele falou, já me veio a Maite na cabeça. Eu falei, nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa, nunca deu sinais, né? E aí eu peguei e falei, ok, pode deixar que eu vou tocar aqui com ele. E eu comecei a conversar com ele, e ele só me respondia por mensagem. E eu falei, filho, ok, tudo bem. Eu falei, agora a gente vai conversar sobre isso e a gente vai, né, seguir em frente. Eu falei, você sabe que para qualquer coisa que você for fazer com o seu corpo e tal, você precisa de um acompanhamento psicológico, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar marcar um psicólogo. Na época não estava marcando psicólogo, era só psiquiatra, marquei psiquiatra, ele já começou a passar. Aí ela passou um remédio para ele, para depressão, que ela falou que ele estava num grau de depressão muito grande, e dali em diante ele começou a ficar melhor. Então ele já andava assim, com o ombro já mais ereto, cabeça mais alta, já comia, né? Porque ele sempre foi muito bom de garfo. Então ele já estava comendo, já estava conversando. A gente sentava à mesa para fazer as refeições, ele sorria, né? Ele às vezes até interagia um pouquinho nas conversas, né? E aquilo foi melhorando, né? E eu falava para ele, bom, vamos tentar seguir em frente. Aí eu consegui a consulta com a psicóloga, que por sinal era uma psicóloga muito boa, a Joyce, ela que fez o acompanhamento com ele, e ela falou para mim que ela ficou muito feliz de ter recebido o Kaique lá para ela fazer esse acompanhamento. Então ela tratava com ele as questões de aba por causa do autismo, ela fazia todo esse acompanhamento, né? E ela falou para mim, ela falou assim, olha mãe, eu não vou liberar para ele tomar os hormônios agora para ele fazer a transição. Primeiro eu vou conversar com ele, eu vou tentar entender essa questão do autismo, depois eu libero. Ela falou assim, ele só vai começar a tomar os hormônios para fazer a transição de gênero quando eu liberar. Uhum. E ela liberou ele para tomar, olha só como demorou. Ela liberou ele para tomar os hormônios em março de 2022. 2 anos depois. Camila, eu vou interromper só um minuto, porque não, você vai continuar, mas eu quero interromper para fazer 2 comentários para não perder muito. Eu fico imaginando a força, por isso que eu te admiro, a força que você deve ter tido naquele momento de conversar via WhatsApp com o teu filho ali, né? De estar cara a cara e, ao mesmo tempo, ele não estar cara a cara. Então, isso requer de uma mãe uma fortaleza. Eu me coloco no seu lugar, eu não tenho filhos, mas eu posso imaginar que precisa de uma fortaleza tremenda para poder se manter, você teve que se manter, né? Por mais que talvez o seu coração ali, como você falou, né, o rapaz, o amigo, ai, conta logo, mas isso era interno, porque você tinha que se manter para ele, né? Então, isso requer uma fortaleza tremenda, isso só faz com que a gente admire você ainda mais. É emocionante, eu estou aqui bastante emocionada de ouvir isso de você. Eu conheci uma parte da sua história, você já tinha me contado, né? A gente já conversou muito, mas esse detalhe eu não lembrava dessa conversa, né? E também o quanto que é importante e aí a gente volta lá atrás do que a gente estava falando, né? Os profissionais perceberem o todo, né? Profissionais, porque ele teve com vários profissionais até os 17 anos. Ele não fez assim, agora, hoje, eu quero ser diferente. Não, né? Então, ele teve com professores, né? Ele estudava. Então, a questão de a gente perceber os sinais também é muito importante, né, Camila? Né? Mas aí, continua a sua história. Aí chegou, a psicóloga falou, agora eu vou liberar os hormônios, aí ele começou a parte medicamentosa. Isso, aí ele começou a parte dos medicamentos, então a gente estava caminhando, né, para que tudo ocorresse da forma como ele estava esperando, né? Uhum. E só deixando também uma informação, quando ele me falou, né, sobre essa questão de transgênero, eu fiquei perdida, né? Por mais que eu mostrei para ele, sempre tentei transparecer uma calma, uma aceitação, né? Mas no começo vem um desespero,
né? E eu peguei e mandei mensagem para o meu amigo Danilo, que meu amigo Danilo, ele é uma pessoa de luz, um ser iluminado, eu peguei e falei, amigo, isso, peguei e falei para ele na madrugada, e ele me falou no outro dia, ele falou assim, amiga, calma, né, tenha paciência e tal. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre isso, porque você perde um chão, sabe? Tudo aquilo que você idealizou para o seu filho, né? E aquela questão, né? Eu, mãe, idealizando a vida do meu filho, sendo que ele nasceu para ele ter a vida De dele. cara não houve da tua parte aceitação, de cara não teve, internamente. Internamente, eu fiquei destruída. Não mostrei isso para ele em momento algum, mas eu fiquei destruída. Fiquei mesmo, não vou negar. E aí eu comecei a procurar na internet e foi quando eu vi um vídeo daquele terapia que passa no Facebook, sabe? E eu vi uma mãe falando sobre a filha dela transgênero, eu peguei, entrei em contato, e foi quando eu conheci o coletivo Mães pela Diversidade, que é o qual eu faço parte, né? E nós temos um grupo para pessoas, um grupo de mães de pessoas transgênero, mães, pais. E aí, dentro desse grupo, eu comecei a ver que o meu medo era o medo da outra mãe. E o medo que eu tive naquele momento, uma outra mãe já teve, já tinha passado e já estava numa outra fase. Então, ali, a gente conseguia dar apoio uma para a outra. E foi, assim, um momento muito especial, sabe? Foi muito acolhedor. Para mim, aquilo ali fez toda a diferença, né? Eu sempre aceitei, nunca falei assim, vou pôr meu filho para fora porque ele não é o que eu quero, né? Porque ele não supre as minhas expectativas. Não. O conforto, o carinho, né? A compreensão sempre teve dentro de casa, mas eu precisava de um suporte, né? Foi quando eu resolvi procurar um apoio psicológico. Eu falei, para eu dar apoio para ele, eu preciso estar bem. Que foi quando eu comecei a fazer terapia. Né? Hoje eu tenho certeza que a tua cabeça, inclusive participando desse grupo, mudou, né? Mudou bastante, né? Hoje, o que você diria para uma mãe que está agora vivendo isso, né? A questão de que um filho ou uma filha quer fazer a transição de gênero. O que você diria para essa mãe hoje? Eu acho que não só para a questão, pai, né? Os pais, né? Eu acho que não só pela questão da transição de gênero, sabe? Eu acho que em questão também da homossexualidade dos filhos, né? Muitos pais não aceitam, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem muita dificuldade em aceitar a filha dela ser lésbica, né? Então, até convidei ela para participar aqui da live de hoje, porque ela não aceita, para ela é muito difícil, sabe? Ela ficava idealizando aquela menina toda de bailarina, e a menina quer uma calça de skatista, sabe? Mas a filha é a essência, é a pessoa, não é a roupa que ela veste, não é quem ela vai beijar, não é com quem ela vai casar, é quem ela sempre é para você ali do seu lado, sabe? Então, você rejeitar um filho, você está rejeitando parte de você. Eu nunca rejeitei o meu filho, sabe? E não rejeitaria por qualquer circunstância, né? Eu acho assim, né? De repente, se ele fosse um bandido, aí eu ia querer dar na cara dele, alguma coisa do tipo, né? Mas não. E você sabe, Camila, você sabe que isso que você está falando é muito, muito importante. Eu até foi publicado agora no final de semana, eu gravei um podcast falando sobre o mês do orgulho LGBT, a questão do respeito e etc. Mais uma vez, eu dando um treinamento, tinha uma moça na minha turma, falo moça, forma de dizer, né? Ela já tinha um filho, na época, acho que tinha 17 anos, alguma coisa assim. Ela falou assim, eu preferia ver meu filho um bandido do que um homossexual. Então, infelizmente, a ignorância, né, a falta de informação e talvez até a própria falta de amor, porque como bandido ele poderia tirar vidas de outras pessoas, mas como homossexual ele iria amar uma outra pessoa, não mais que isso, né? Então, a falta desse entendimento, né? Exatamente. E assim, são os filhos mais parceiros que existem, Madá, porque são pessoas amorosas, sabe? As pessoas, né, do grupo LGBT,
LGBTQIA+, a gente não pode esquecer das outras letras. LGBTQIAP+. São pessoas que só querem ser elas mesmas, elas lutam para ser elas, para elas serem aceitas. Então, são pessoas que são amorosas demais, né? Sim. Então, assim, você vê muitos pais que rejeitam os filhos, mas quando eles chegam lá, tão idosos, né? Quem é que dá o suporte? Esses filhos. Que foi rejeitado. Por quê? Porque o outro poderia estar morto, algum bandido, né? Poderia estar morto, poderia estar preso, tá por aí se divertindo, tá nos rolês da vida, e o seu filho, aquele que você rejeitou, ele tem muito amor no coração, então ele está sempre do lado. Camila, agora nós vamos entrar, estamos quase, acho que eu já estourei o tempo, mas o Giba hoje está liberando para mim, que eu sei. Mas nós vamos entrar aqui na parte mais delicada, mais dolorida, eu diria, né? Mas chegou um dia que o Kaique decidiu que ele não queria mais ficar aqui, né? Ele decidiu, né? Ele decidiu. Você acredita que essa decisão era porque ele escondia muito mais do que ele manifestava para você? Ou será que ele sofreu algum bullying e aí ele não aguentou a pressão? A que você passa essas coisas na cabeça? Ele deixou alguma coisa escrita? O que te passa na cabeça em razão dessa decisão? Olha, eu vou te confessar aqui uma coisa que quando o Kaique resolveu partir desse mundo, né, porque foi escolha dele, né, eu passei a procurar aqui dentro de casa um bilhete, né, eu vasculhei o notebook dele para ver se ele tinha deixado algum arquivo, alguma coisa, porque ele era muito mais tecnológico, né, eu falei que ele não ia escrever uma carta, até porque eu não ia conseguir entender a letra dele, né. E eu vasculhei o computador dele todo, eu não achei nada, e eu vasculhava a casa. Aí, isso durou muito tempo. Teve um dia, só para você ter uma ideia do nível, teve um dia que eu estava na cozinha e na gaveta de talher tem um pano de prato, né? E em cima ficam os talheres. Aí eu mexendo ali naquela gaveta, e eu parei para pensar assim, eu falei, nossa, eu não olhei ainda embaixo desse pano de prato. Aí eu peguei, tirei as coisas da gaveta e sacudi o pano de prato, porque eu não tinha olhado ali naquele pedaço da casa ainda, sabe? Procurando alguma coisa. Só que não era do perfil dele fazer isso. Expressar sentimento, falar, não era do perfil dele, sabe? E eu penso, assim, em N situações, em milhares de hipóteses, mas Kaique, ele tinha um jeito só dele. E eu nunca consegui entender esse jeito dele. Nunca consegui entender a forma como ele pensava. Então, de uma coisa eu tenho certeza, que todas as coisas que eu penso a respeito do que poderia ter levado ele a fazer isso, não são verdades. Porque ele pensava de um jeito totalmente diferente do meu. Então, se eu estou pensando assim, é porque não é. Porque não era o jeito que ele pensava. Sabe? E assim, foi um momento muito difícil. Eu passei por diversas etapas de sentimentos, sabe? Quando isso aconteceu, eu comecei a fazer terapia com 3 profissionais diferentes. Eu fui acompanhada pela psicóloga Carla, do grupo de mães. Eu fui acompanhada pela psicóloga da empresa, que tinha o suporte emocional. E eu fui acompanhada pelo Igor, que é o psicólogo da Unesp, da qual Kaique estudava. E assim, o auxílio e o suporte desses 3 profissionais fizeram toda a diferença. Eu não vou falar que foi no meu processo de recuperação, porque eu nunca vou estar recuperada, né? Sim, claro. Mas fez toda a diferença na minha forma de pensar, porque a gente vai moldando as coisas dentro da gente e a gente vai começando a encaixar algumas pecinhas, sabe? E no começo eu sentia raiva. Eu sentia raiva de Kaique. Eu me lembro quando nós conversamos da primeira vez, que estava muito recente, você até falou isso para mim, me lembro de que você falou assim, eu sinto raiva, por que ele fez isso? E não sei se você se lembra, como eu também te aconselhei, né? Falei assim, não sinta isso, né? Você lembra?
Então, é um momento que é muito delicado, né, Camila? E ainda bem que você conseguiu ressignificar, está ressignificando, né? Com esse apoio. Não, por favor, continua. Assim, no começo eu sentia muito essa raiva, né? E eu fui tentando enxergar as coisas de uma outra forma, né? Eu nunca fui uma pessoa religiosa, nunca fui. Quem me conhece sabe que eu não sou nada, nada, nada religiosa. Mas eu cresci na igreja evangélica. E na igreja evangélica, eles condenam muito o ato do suicídio. Então eu ficava com isso martelando na minha cabeça, porque foi a forma como eu cresci ouvindo, né? E conversando com meu amigo Danilo, né? O Danilo é um bandista, e ele falou assim, olha, né? Tenta pesquisar algumas coisas. Então eu ganhei alguns livros, né? Conversei com algumas pessoas e lendo muito sobre o espiritismo, eu consegui ter um conforto emocional, sabe? Então, assim, lendo sobre o assunto e conversando com as pessoas, eu consegui tentar pensar numa missão de vida, sabe? Porque a missão dele foi fazer a minha vida ser diferente para tentar ajudar outras pessoas, sabe? Então, hoje, a minha luta é ajudar as pessoas. E isso que é bacana, Camila, e é um dos grandes motivos pelo qual também te convidei, porque eu tenho conversado com você, a gente conversa, né? Reforço aqui que eu tenho um carinho tremendo por você, e eu vejo, lá 2020, quando nós conversamos, que você falou, eu estou com raiva, para hoje, mudou muita coisa aí dentro desse coraçãozinho, dessa mãe guerreira, dessa mãe amorosa, dessa mãe que mantém ele vivo aí dentro do coração, não é? E Que toda a lembrou minha dele agora, luta, toda a né? minha Lembrou luta dele é agora, sempre falando assim, pensando nele. que lembrou dele agora há pouco, falou assim, ele era bem-humorado, tudo, e que você está ajudando outras mães, outras pessoas, em todos, olha como o Kaique, para você, era e é um ser iluminado que te trouxe para você vencer várias coisas. Primeiro o autismo, depois a questão da transição de gênero, e por fim, essa partida trágica que ele escolheu. Mas que para você é um motivo de ressignificar e ajudar outras pessoas. Você tem essa missão. Inclusive, você falou para mim, quando eu te convidei agora, você falou assim, não, eu quero porque eu tenho uma missão. E por isso que nós batizamos, vamos dizer assim, o programa do luto à inspiração. Porque você é inspiradora, Camila. Eu estou emocionada porque eu sei o quanto você mudou a sua forma de pensar desse dia trágico para hoje. Então, eu queria que você falasse, por exemplo, Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio, né? A gente comemora em setembro a questão. Mas eu aqui, particularmente, até vou te fazer essa pergunta, mas particularmente eu tenho aqui uma opinião. Se previne suicídio, Não. né? A gente pode... Está fora do nosso controle. Está A fora do gente nosso pode dar um controle. suporte, né? Eu penso assim, e se eu não tivesse dado um suporte para ele? Acho que poderia ter sido muito pior, sabe? Eu sei Sim. que ele partiu, mas eu fiquei com o coração, depois de um tempo, né? Mas eu fiquei com o coração mais calmo, porque eu fiz por ele tudo que eu podia fazer. E uma coisa que eu quero só evidenciar aqui, Madá, é porque eu comecei a pontuar as mudanças que ele causou na minha vida, né? Eu fui mãe aos 16 anos. E eu era uma adolescente desmiolada. Então, quando ele veio para minha vida, ele já veio para me dar responsabilidade. Então, eu falei Sim. assim, agora que eu tenho filho, o que eu vou fazer? Eu vou estudar e vou trabalhar para dar as coisas para o meu filho. Então, se eu estudei, foi por causa dele. Se eu fui trabalhar, se eu fui atrás de uma coisa melhor, foi por causa dele. Se eu fui fazer alguma coisa, foi por causa dele. Então, assim, depois que ele partiu, eu falei assim, eu preciso parar um pouco de ser a Camila mãe, a Camila esposa, a Camila dona de casa. Eu preciso parar um pouco e pensar em mim. Voltei a estudar. Eu estou quase finalizando a minha pós, né? Que legal. Aí falei, vou cuidar um pouco da alimentação, voltar para academia, fazer um exercício físico, cuidar da saúde, sabe?
para tentar cuidar um pouco de mim também, sabe? Porque a gente acaba pensando muito nos outros, né? E a gente esquece um pouquinho da gente. Então, eu vou pensar um pouquinho em mim também, mas em todos os momentos da minha vida, eu fico pensando assim, se eu não tivesse tido ele na minha vida, poderia ter sido muito pior. Então, ele pontuou, e se eu sou quem eu sou hoje, se eu tô onde eu tô, é por causa dele, porque com a ajuda dele eu consegui chegar até aqui. E olha o quanto você ainda, por causa dele, tem a fazer por outras mães, por outras pessoas. Olha, hoje eu nem dei oportunidade, o Giba está passando aí um monte de mensagens, né, Giba? Hoje eu conversei aqui porque é uma história tão assim que não tive. Mas tem alguma, Giba, mais assim que a gente pudesse rapidamente passar para a Camila, alguma pergunta? Muita gente comentando, ô Camila, muita gente comentando, viu? Ó, tem bastante aqui, né? Mas vamos começar aqui uma pergunta, que não era uma pergunta, aí até vou começar pelo Cuca, e não era até uma pergunta, deixa eu voltar lá em cima, na realidade era mas eu acho que é legal ela falar, cadê o Cuca Jorge aqui antes? Ah, tá. Acho que a maior dificuldade quando se descobre o filho ou a filha transgênero é saber as barreiras que terão que ser enfrentadas na sociedade, né? Muito difícil. Eu ficava pensando muito nisso, e no grupo de mães a gente fala muito sobre isso também, sabe? O filho nunca quer sair de casa, né? Porque geralmente eles são mais introvertidos e tal, e quando sai, ele leva o coração junto, porque a gente fica morrendo de medo. E se meu filho não voltar para casa? E se ele estiver num ponto de ônibus, estiver em algum local esperando um Uber, alguém resolver passar e falar assim, nossa, vamos matar aquele ali, porque ele tá ali de bobeira. Então, é uma situação muito difícil, e eu chorei muitas noites pensando o que poderia ser do meu filho e o que o meu filho ia enfrentar em relação à sociedade. Tanto que, quando eu descobri, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail para a faculdade, e quem me respondeu foi até o Igor. Eu falei para ele, eu falei assim, meu filho se identifica como um transgênero e tal, e eu queria que ele tivesse um acolhimento dentro da faculdade, né, numa cidade diferente e tal, para, né, de repente conhecer outras pessoas, ter aquela rede de apoio, né, e o Igor falou assim para mim, não, pode deixar que quando ele vier para cá, eu vou dar uma atenção especial para ele. Só que ele não voltou, mas ele teria suporte. Madá e Camila, tem essa Sandra, eu acho que a Sandra é aquela que foi entrevistada. Sim, sim. Ela diz o seguinte: sou filha de suicida e aprendi a respeitar a opção de meu pai. O fato de ter se matado não matou o grande homem que havia nele. Aí ela completa, só para, né, o suicida, tenho dúvida se tem medo de viver ou coragem de morrer. Eu acredito que é a coragem. Inclusive, Giba, no enterro do meu filho, porque as pessoas não têm coração, tá? No enterro do meu filho, um tio da família do pai pegou e falou assim, nossa, como ele foi fraco, covarde. Né? E aí Um momento de dor, né? E aí uma pessoa pegou e falou assim, né? Muito pelo contrário. Para mim, ele foi muito corajoso. Ela falou assim, me fala você teria coragem de pular da altura que ele pulou? Eu falei assim, eu não. Ela falou assim, então, porque você é covarde. Ele teve muita coragem. Ela falou assim, para ele ter feito o que ele fez, ele teve que ter muita coragem. Ele teve que ser muito homem para fazer isso que ele fez. Então, para mim, é um ato de muita coragem. Muito bem. E aí, bom, perguntas mais assim que talvez, basicamente essa, a maioria são todas pessoas, Camila, aqui passando. Eu acho que tinha uma pergunta, só rapidinho, acho que foi a Luana que fez, e o pai como que reagiu? Tá aqui. E o pai como reagiu esse processo, mediante esse processo. Então, é uma história muito engraçada do pai, né? Porque o pai já não tinha muito convívio com ele. Quando ele cresceu, né? Ele que optava se ele tinha ou não contato com o pai. Ele já tinha, né, 17, 18 anos. E quando ele falou para mim, né, que ele era transgênero, eu falei para ele, eu falei, e o seu pai? Né? Ele falou assim, eu decidi que eu não quero mais falar com ele. Falei, ok, é uma opção sua. E ninguém da minha família sabia, né, sobre essa questão dele ser transgênero, porque ele queria fazer a transição lá na faculdade, onde ninguém conhecia ele, então aqui ninguém sabia.
E o pai dele descobriu no dia da morte dele. Então, para o pai, acho que foi um baque duplo, né? E eu estava na delegacia, chorando, sentada, sozinha, aí o pai chegou e tal, e falou, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, olha, estava acontecendo isso, isso e isso, ele falou para mim que ele se identificava como uma mulher e tal, não sei o quê. E o pai dele, ele era aquele machista, agressivo, né? Eu me separei dele porque eu não podia trabalhar, eu apanhava, eu passava fome, né? Eu apanhei no meu resguardo, eu apanhei grávida, eu apanhei com o Kaique no colo, né? Então, eu passei por muitas situações. E até quando eu optei me separar e seguir minha vida, e aí a minha vida foi para frente, né? E aí eu peguei e falei assim, aconteceu isso, e eu falei, e agora? Me fala você, como que você se sente sabendo que você tinha um filho travesti? Aí ele pegou e falou assim, fazer o quê? A gente tem que aceitar, né? Eu falei, tem que aceitar, né? Falei, é fácil aceitar agora que ele morreu, né? Mas, enfim, depois disso a família dele falou, ele não tá bem. Eu falei, bom, ele deve sentir muita culpa, né? Eu fiz por ele tudo que eu podia fazer. O pai não estava junto. Então, se o pai tem remorso ou não, eu já não sei, não quero nem saber. Camila, olha, nós ficaríamos praticamente mais uma hora conversando com você. Infelizmente, nosso tempo estourou, já está lá em Marte. Mas o Giba hoje me perdoou, porque foi realmente. Olha, são tantos. Eu estou muito emocionada, muito de verdade. E principalmente com as suas últimas palavras aqui agora, mais ainda. Eu não vou ficar em pé, porque senão eu vou sair da tela aqui, mas você merece ser aplaudida em pé por todos nós que estamos te assistindo, Camila, todos nós que estamos te assistindo, ou que vão assistir depois, merecem reverenciar a mulher que você é, a corajosa mulher que você é, que teve coragem de, inclusive, sair de um relacionamento tóxico para viver uma vida, e que está vencendo, está aí terminando sua pós-graduação. Então, receba o nosso amor, receba o nosso carinho, receba o nosso aplauso. Receba toda a nossa gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar conosco uma história tão linda de superação, de ressignificação e de amor. Obrigada, Camila. Eu que agradeço, gente. Pode deixar um recado aí para o pessoal que está todo mundo aqui emocionado com você. Eu estava aqui morrendo de vergonha. Falei, não, eu vou ficar morrendo de vergonha, eu não vou conseguir falar. Olha o Igor Monteiro, psicólogo da Unesp, ele me ajudou muito, né? Então, se hoje eu estou de pé, eu devo muito isso a ele, todo o suporte, ele foi essencial. Eu chorei quando ele me deu alta. Camila, você está com as palavras finais para você despedir das pessoas, você pode se despedir à vontade. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, né? Achei que eu ia ficar com muita vergonha, fiquei um pouquinho, mas eu consegui me soltar graças a vocês que me deixaram assim num ambiente bem acolhedor, né? E eu agradeço, e foi o que eu falei para algumas amigas minhas, sabe? Eu tento falar, né, o que eu passei, e se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa que seja, para mim já vai valer muito a pena, sabe? Porque a minha missão agora é tentar ajudar as pessoas, né, lutar por uma causa, para fazer a vida do meu filho ter valido a pena. E para fazer com que o mundo fique melhor, para que outras pessoas queiram viver nele. Muito bom. Falei com Camila Navarro, a mãe do Kaique, que hoje é um ser de luz. Quinta-feira que vem tem mais Papo em Alta e com um palestrante, igualzinho a Madá, quinta-feira que vem. Um beijo, obrigada Camila, obrigada Giba, até quinta que vem.